Somente neste momento de meditação da palavra, o texto do evangelho deste dia, Lucas 24, 13 a 35, sobre este tema: a esperança é a última que morre. Deus nos abençoe, meditar de sua palavra em nosso coração. Amém. Semana passada eu comecei o sermão dizendo que mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Foi assim? E hoje eu começo com outro ditado: esperança é a última que morre. Será? Nem sempre é assim. Em muitas situações, a esperança morre antes de outras coisas. Aqueles discípulos que estavam caminhando para a cidade de Emaús estavam fugindo do local dos últimos acontecimentos. Eles estavam cabisbaixos e conversavam. E, na verdade, eles estavam desabafando um para o outro. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir o povo de Israel. Havia uma esperança de que Jesus fosse aquele Messias prometido, o rei que viria livrar o povo de Israel de todos os seus inimigos, especialmente naquele tempo do domínio romano. Essa era a esperança: acabar com aquele domínio, com os altos impostos, com a miséria que estavam passando, com a fome, a falta de empregos. Essa era a esperança. E ela havia se frustrado porque aquele em quem depositaram a esperança morreu. A vida estava difícil e aqueles que estavam caminhando não tinham mais esperança de dias melhores. Na verdade, Jesus era a última esperança. Aquelas pessoas que receberam Jesus naquele domingo de Ramos com roupas no chão e galhos de palmeiras, por Jesus não se apresentar como aquele que viria libertar o povo do domínio romano, alguns dias depois gritaram: crucifica-o, crucifica-o. A esperança havia acabado. E na leitura do texto, aqueles dois discípulos, dois seguidores de Jesus, a caminho de Emaús, também estavam desapontados. Jesus estava morto, a esperança de uma vida melhor, mais livre, foi embora, desapareceu. Às vezes, irmãos, a nossa vida é parecida com a situação daqueles discípulos que estavam caminhando para Emaús. Um cenário que pode ser comparado também com aquela vida que os cristãos, a quem Pedro dirige a sua carta, estavam enfrentando. Os cristãos a quem Pedro se dirige já haviam visto ou ouvido falar de Jesus. Na verdade, fazia 35 anos que Jesus já havia subido aos céus. E eles agora estavam enfrentando perseguição. Nero era o imperador responsável por todas as perseguições em todo o reino. Aquelas pessoas precisaram fugir das suas casas, abandonar seus empregos, suas famílias, para poder viver a sua fé. E agora? Pedro diz: permaneçam firmes na esperança, no meio das dificuldades. Mas a pergunta que vem para nós, nos dias difíceis, é: como manter a esperança quando se perde tudo? Quando não se tem onde se agarrar? Pedro tem a resposta. Por meio de Jesus, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Pedro aponta
onde deve estar a nossa esperança? Não em pessoas, não em governantes, não em poderes, em Deus. Ele já havia dito antes, lá no versículo 21, aliás, no versículo 3, segundo a sua grande misericórdia, Deus nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Era exatamente esta a palavra que aqueles discípulos a caminho de Emaús precisavam ouvir. Que em Jesus, o ressuscitado, existe uma esperança viva. E vejam que ironia, aquele desconhecido que estava caminhando com eles e que não sabia do que acontecera em Jerusalém, era o próprio Jesus que estava ali. Mas eles não o reconheceram. Enquanto aqueles discípulos estavam pensando que Jesus estava morto, ele estava ali do lado. É bem assim com a gente também. Na falta de esperança, nas aflições e nos desânimos. Nas caminhadas tristes e solitárias por este mundo repleto de sofrimento, muitas vezes achamos que estamos sozinhos, desamparados. Achamos até que Deus está morto, que nem está aí para os nossos problemas e as lutas diárias que enfrentamos. E por focar tanto nos problemas, muitas vezes nem percebemos que Ele está do nosso lado, que Jesus caminha conosco. E aí Ele vem e nos pergunta, mas o que aconteceu mesmo? Qual a reação daqueles que estavam caminhando? Ficaram nervosos. Você é o único em Jerusalém que não sabe o que aconteceu. Quando estamos passando por dias difíceis, a gente tem que contar para Deus. A gente faz isso na oração. E aí a gente às vezes também fica nervoso. Para que contar para o Senhor se Ele já sabe tudo, se Ele é onisciente? É porque quando a gente fala, a gente abre o coração. Nós revelamos a nossa fragilidade, a nossa incapacidade de resolver sozinhos. É ali, na conversa sincera, que podemos contar ao Senhor aquilo que nos aflige. Jesus se faz de desatento, alheio, indiferente. Por que será que Ele age assim? Por que Ele se apresenta, às vezes, como um desconhecido, um estranho, alguém que nós não conhecemos? Isso não acontece por culpa de Jesus. Aliás, se vocês derem uma boa olhada nos evangelhos, vocês vão perceber que aquelas pessoas que enfrentaram e viram Jesus morto, elas não conseguiram reconhecer Jesus de pronto. As mulheres, por exemplo, que foram se encontrar com Jesus, elas confundiram Jesus com um jardineiro. Abre lá em João 20, versículo 15, vocês vão encontrar essa palavra. As mulheres não reconheceram Jesus de pronto. Elas acharam que ele era um jardineiro que estava cuidando ali daquele local. No mesmo domingo de Páscoa, quando Jesus se apresenta aos discípulos, eles acham que Jesus é um fantasma. Em Lucas 24, 36 e 37. João também escreve que certa manhã, quando começava a clarear, Jesus apareceu na praia. Mas os discípulos também não reconheceram que era Ele. Qual era a dificuldade? Por que as pessoas não conseguiram reconhecer Jesus? Será que o rosto de Jesus tinha mudado tanto?
Eles conviveram com Jesus 3 anos todos os dias, e mesmo assim não conseguiram reconhecer. Será que ele tinha ficado barbudo? Será que ele fez uma plástica? Ficou com o rosto desfigurado, transformado? O que aconteceu? Por que não reconheceram? Bom, eles não reconheceram porque não estavam preparados para ver alguém ressuscitado da morte. Eles estavam preparados para a morte, para não ver mais Jesus. Eles prepararam a mente deles para não reconhecer Jesus, não enxergá-lo. E quando enxergar, achar que era outra coisa, uma miragem. Porque o que estava na memória deles era um Deus morto. Simples assim. E sabem, irmãos, às vezes é isso que acontece comigo e com vocês. Quando os dias são difíceis, a gente não consegue encontrar a solução. A gente enxerga o problema. E a gente vai girando em torno dele. E nós vamos convivendo com ele. E aquilo que a gente fala é só sobre ele. E aquilo que a gente espera é só mais problema, é só mais dificuldade, porque aquilo é a nossa vida. E entramos num ciclo vicioso de pessimismo, que daí não tem como resolver. Mas Jesus tem a solução para aqueles discípulos e para nós. O que ele faz? Primeiro ele pergunta, os discípulos contam, olha, Jesus era a nossa esperança, era a solução para o povo de Israel. Achamos que ele era o Messias, mas ele morreu. As mulheres até falaram que viram, mas não sei, nós não vimos, e por isso estamos assim desanimados. Então Jesus abre as Escrituras e começa a falar de todas as promessas que haviam sido feitas desde o Antigo Testamento sobre a vinda dele, e como ele deveria sofrer, morrer, mas ao terceiro dia iria ressuscitar, para dar salvação a todo aquele que nele crê. Irmãos, não só esse texto fala da preciosidade da palavra e do ensino correto das Escrituras Sagradas. O próprio apóstolo Pedro, ao consolar os cristãos lá, que estavam dispersos e fugindo por causa da perseguição, ele aponta para o que é mais importante. Ele diz, o corpo humano é como a erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus dura para sempre. A palavra de Deus dura para sempre. É a palavra de Deus, a palavra que Deus ensina, seu amor revelado nessas palavras, seu poder sendo enaltecido através de cada escritor bíblico, seu amor sendo revelado em coisas minuciosas que Deus se atenta para mostrar o quanto é cuidadoso conosco. Estas palavras é que nos ajudam. Mas às vezes, irmão e irmã, naqueles dias difíceis, eu não consigo enxergar na palavra o consolo que Deus pode dar. Eu preciso de um irmão para fazer isso por mim. Eu preciso que alguém me fale de o quanto Deus me ama, ainda que os dias sejam difíceis. Então, Jesus enxergou a necessidade dos discípulos, abriu a palavra, explicou para eles, e quando ele partiu o pão, eles reconheceram que era Jesus. E então o que fizeram?
voltaram para Jerusalém a galope para contar tudo o que havia acontecido. Essa mensagem não podia ficar só com eles. O coração deles estava aquecido pelo amor de Jesus e por isso eles foram contar para os seus amigos que eles também se encontraram com Jesus vivo, ressuscitados. Os olhos deles foram abertos. Jesus é aquele que caminha conosco, mesmo sem a gente ver, mesmo sem a gente reconhecer. E você pode ser uma máscara de Jesus, ou um Jesus mascarado, disfarçado, ao lado do seu irmão. Você pode levar uma palavra de conforto. Você pode dizer para o seu irmão que os dias estão sendo difíceis, mas ainda assim, Deus não fechou a porta da sua graça para ele só porque está sofrendo. Não. A porta do céu está aberta. Jesus enxerga e Jesus vê. E por isso também envia pessoas para também caminhar junto. Pessoas que às vezes nem têm fé, mas são usados por Deus para a melhora da nossa jornada aqui no mundo. Então, irmãos, vocês estão igual os discípulos de Emaús, desanimados? A carga está pesada? Jesus está hoje aqui, se colocando do seu lado. Está dizendo para você, eu estou aqui. Eu não estou desatento aos teus sofrimentos. De jeito nenhum. Eu me coloco do teu lado. Na verdade, eu sofri a pior dor por tua causa, porque eu resolvi e escolhi amar você. Jesus faz isso de uma forma muito grandiosa, porque a vontade dele é que nenhum dos seus discípulos se perca, mas que todos sejam salvos e alcancem a salvação eterna em Cristo Jesus. Por isso ele não vem só dizer palavras, ele vem também partilhar conosco o pão. Jesus, num determinado momento, fez menção de seguir adiante, mas os discípulos disseram, não, fica, Senhor, já é tarde. Você pode dizer isso também para Deus. Fica, Senhor, já se faz tarde. Sabem do hino? Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Deus abençoe essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Jesus está pronto para te ouvir. Pede para Ele ficar e Ele fica. E Ele não arreda pé, porque Ele te ama e te quer bem, aqui e na eternidade. Que assim seja. Amém. Fiquemos de